Olá, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde, com personalidades da região metropolitana e do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas e junto com você discutindo e debatendo o crescimento, o desenvolvimento, os assuntos importantes que fazem parte do dia a dia aqui da nossa Baixada Santista e do Brasil também. Lembrando sempre que a reprise do painel Debates é às 8 da noite e às 10 da noite, às 22 horas, segue normalmente na nossa grade, o painel regional, com entrevistas e conversas importantes com figuras ligadas à região e ao país também, sobre o dia a dia, a pauta do dia da Baixada e do Brasil. Nessa edição, a gente com muito prazer recebe aqui o secretário de Energia do Governo do Estado de São Paulo, o secretário José Aníbal. Boa tarde, prazer em revê-lo. Tudo bem, secretário? Boa tarde, tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, pela participação conosco aqui. Fazem parte aqui da nossa mesa e colaboram conosco nessa edição o companheiro jornalista e consultor Rodolfo Amaral. Boa tarde, tudo bem, Rodolfo? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, secretário. É um grande prazer estar aqui para discutir os problemas regionais. E com a gente também completando aqui nossa mesa, nosso time, professor de Marketing Político, professor Iberê Sila, mais uma vez conosco. Tudo bem? Boa tarde, Iberê. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar na companhia de vocês. E a você que acompanha a gente, daqui a pouquinho entra na sua tela também o nosso telefone, Você liga e participa conosco, envia aí a sua pergunta, o seu comentário, fica sempre à vontade com a gente aqui no espaço democrático do nosso painel Debates. Está aí o telefone, o 3017-9110. Pelas redes sociais, você compartilha conosco na facebook.com/painel regional ou pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Você clica lá no ícone do painel regional e acompanha online, em tempo real, o que a gente está discutindo, o que a gente está debatendo aqui nesta edição do painel regional Debates. E depois do programa encerrado, caso você tenha perdido aí algum momento importante, você clica lá e acessa no YouTube. O programa fica disponibilizado lá e você, evidentemente, vai ter todas as condições de rever o que a gente debateu, o que a gente discutiu aqui. A gente, mais uma vez, anuncia aqui a manchete dessa edição do Jornal Diário do Litoral, um parceiro aqui do nosso painel regional Debates, O diário que sai com esta manchete nesta quarta-feira. Mais médicos, programa do governo federal, deve atender só 6% da demanda, tá certo? Essa é a manchete do DL nesta edição de quarta-feira. E apenas 938 profissionais confirmam participação nesse programa do governo federal. A gente passa aqui, gentilmente, aqui ao secretário, peço para que ele passe adiante aqui ao Rodolfo, também ao professor Iberê. E essa é sua, viu, secretário? Pode ficar com essa edição do Jornal Diário do Litoral. Bom, o secretário esteve reunido recentemente na Petrobras, ao lado do governador do estado, o governador Geraldo Alckmin, e do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. O prefeito retornou aqui, deu algumas entrevistas, uma entrevista coletiva a respeito do tema discutido lá. E vem aí, me parece, investimentos importantes na Petrobras, direcionados aqui à cidade. O que a gente pode falar mais a respeito desse tema, secretário? Mais uma vez, obrigado pelo convite, estar aqui na sua companhia, do Rodolfo, do Iberê. Nós tivemos na semana passada, exatamente quarta-feira passada, com o governador Geraldo Alckmin e o Paulo Alexandre Barbosa, o prefeito, com a presidente da Petrobras. E o centro da conversa foi o pré-sal Santos. Vocês sabem, é importante as pessoas saberem isso, O pré-sal Bacia de Santos tem uma parte que é Rio de Janeiro e tem outra parte que é Paraná e Santa Catarina. Infelizmente, toda vez que fala, não, tem mais exploração no pré-sal, tem que ver se é... Bom, é bom para o Brasil que tenha mais exploração no pré-sal, mas para Santos e o litoral de São Paulo, o que interessa mais diretamente é o pré-sal Santos. Então nós vamos conversar alguns pontos importantes que nós conseguimos desatar. O do centro de pesquisa. A presidente da Petrobras virá aqui fim de setembro, começo de outubro, o governador também virá, eu estarei aqui junto com o nosso prefeito, e ela vai receber o terreno para a construção do Sempeg Bacia de Santos. A Petrobras tem um conjunto enorme de laboratórios na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. São milhares de profissionais muito bem remunerados e, além da Petrobras, várias empresas associadas à Petrobras têm laboratórios lá. British Gas, General Electric, enfim, várias. Então, aquilo ali ajudou a melhorar a renda do Rio de Janeiro. Tal a quantidade de gente que trabalha naquela área. Portanto, a nossa expectativa de termos um segundo centro da Petrobras aqui em Santos é algo que a gente veio trabalhando muito intensamente ultimamente.
a Petrobras já investe em pesquisa e desenvolvimento em São Paulo, através da Unicamp. Só com a Politécnica, a Petrobras tem convênios de dezenas de milhões de reais por ano. A Politécnica agora tem uma unidade aqui em Santos e que vai ampliar. Então, tem com a USP, Unicamp, Unesp, PT, etc. Então, a importância desse equipamento aqui é, primeiro, o investimento de 77 milhões de reais, começa a ser construído no primeiro trimestre do ano que vem, mas a importância maior são os equipamentos que vão ser instalados ali e os profissionais, as pesquisas. Já se viu que na indústria de petróleo, a renda está associada àquilo que você consegue construir de inovação tecnológica, de competitividade, de estímulo ao desenvolvimento de fornecimento, etc, etc. Portanto, esse centro de pesquisa, eu diria que, do ponto de vista da cidade de Santos e da Baixada, é o que de mais importante vai acontecer no médio prazo em matéria de resultados da atividade do pré-sal. Acho que isso vai ser um estímulo forte, que empresas venham para cá, grandes fornecedores da Petrobras tenham contratos com esse centro de pesquisa e aqui façam implantações, etc. Este ponto foi um ponto-chave da nossa conversa. O segundo ponto foi a base offshore de fornecimento para as plataformas. Nós notamos que houve um certo, não diria um atraso, mas um ritmo mais lento na implantação dessa base offshore aqui na Baixada. E a presidente deixou muito claro o seguinte: olha, nós vamos fazer então 2 piers e queremos que isso aconteça já no ano que vem. Nós não queremos fazer isso diretamente, investimento direto Petrobras, mas nós garantimos a quem fizer esse investimento a locação desse equipamento por vários anos. Isso é muito importante porque através desse fornecimento, dessas bases offshore, você tem um conjunto de outras atividades. Você imagina, cada plataforma dessa tem 400, 500 pessoas, né, todo o tempo, em torno de 6 horas. O que tem que se levar para lá de equipamentos, de mantimentos, de ir e vir, etc. Enfim, consolidou-se então Itanhaém como a base de helicópteros. Nós estamos trabalhando junto também com a prefeita do Guarujá para que essa base aérea tenha um desenvolvimento, a base aérea do Guarujá, e possa também, adicionalmente, servir as plataformas, né? Hoje essas plataformas são atendidas por Jacarepaguá, no Rio, e Itanhaém. E nós queremos que também nessa própria área da base aérea, há uma área ali concedida à Petrobras, que a Petrobras poderá posteriormente fazer investimentos ou terceirizar algum tipo de investimento para o offshore. Muito bem. Rodolfo Amaral, Iberê, o secretário José Aníbal com a gente aqui. Eu fico feliz que o governador do estado, o secretário e o prefeito de Santos tenham feito essa reunião com a presidente da Petrobras logo neste momento, porque nós nos bastidores já estávamos ouvindo há algum tempo que até mesmo o escritório de negócios da Petrobras aqui, inicialmente prevista aquelas 3 torres e no momento só uma em fase de construção, não só pelo adiamento aí do plano de negócios da Petrobras, mas em função até das relações até então mantidas pelo empresário Eike Batista com o governo Dilma e o governo Lula, se aventava a possibilidade desse escritório de negócios ir lá para o Rio de Janeiro, para onde ele construiu o Porto de Açu, lá em São João da Barra. Então, essa interferência política do governador de São Paulo foi extremamente importante. Eu tenho dito, e aproveito a oportunidade aqui para o secretário, aí já puxando a brasa para a nossa sardinha, que está se focando muito a questão do pré-sal em relação aos royalties, mas o aumento da produção aí projetado em mais de 2 milhões de barris de petróleo dia vai provocar, evidentemente, o consequente aumento aí do refino, que o Estado de São Paulo hoje responde por 44% do refino do petróleo do Estado de São Paulo, ou no Brasil, aliás. E nessas refinarias do Estado de São Paulo, a gente tem visto expansão
na refinaria de Mauá, em São José dos Campos, de Paulínia. E a questão da refinaria Presidente Bernardo de Cubatão tem sido muito tímida. Depois do investimento aí da usina Eusébio Rocha, e a área para a expansão da refinaria Presidente Bernardes, o que traria um valor adicionado fiscal sobre a área de combustíveis espetacular, poderia dobrar a arrecadação de ICMS de Cubatão, hoje na casa de 400 milhões de reais. Então, pediria até ao secretário que intercedesse também nesse sentido, já nessas relações com a Petrobras, para que nesse plano de negócio se pense também aí sobre a refinaria Presidente Bernardes. Pois não, o secretário quer responder alguma coisa ou não? Comentar alguma coisa em cima dessa Primeiro, eu vejo que o Rodolfo está bem informado. De fato, a Petrobras, sempre, até por compromissos assumidos, inclusive como uma empresa que é cotada na Bolsa de Nova York, ela teve que fazer fortes investimentos para limpar o nosso óleo diesel. O óleo diesel no Brasil é altamente particulado. Para quem está nos vendo, é uma unidade de medida, é 500 partículas por milhão. Para você ter uma ideia, os ônibus que rodam em Londres ou em Paris, eles têm 10 partículas por milhão. A Petrobras já está fazendo fornecimento de óleo diesel mais limpo de 50 partículas por milhão e deve chegar em 10. Por isso ela fez grandes investimentos nas refinarias, mas fez também ampliações. E se a ampliação aqui for insuficiente, eu imagino que a Petrobras deve estar se preparando para recepcionar o que vai vir do pré-sal de Santos. Mas, de qualquer maneira, vamos trabalhar sobre isso, não tenha dúvida. São Paulo é importante para a gente até se orgulhar, e nós comentamos isso com a presidente na quarta-feira. Eu tinha até como referência 42%. Perguntei para um dos diretores, São Paulo é 42% da Petrobras? Ele falou, não, 45%. Quer dizer, nós somos quase metade da Petrobras, em termos de refinaria, de consumo, de fornecimento de equipamentos, nós somos 50%. Então tem que se dar uma atenção maior a São Paulo. Nós não queremos brigar com os outros estados, mas nós queremos a nossa parte, sem dúvida nenhuma. Diga, Iberê, por favor. Eu estava observando aqui, secretário, lógico que é sempre bem-vindo qualquer investimento que a gente tenha previsão aí de atender a demanda do pré-sal. Mas eu fico, e gostaria de ouvir do secretário, quanto à matriz energética, o que o Estado de São Paulo tem como preocupação para consolidar o desenvolvimento de matriz energética sustentável? Como é que isso pode melhorar a nossa situação? Essa é a pergunta que a gente fala, sopa no mel, né? Levantou a bola para você? Esse aqui é o Plano Paulista de Energia que nós publicamos faz consigo mostrar aqui com mais 15 dias. Facilidade nessa câmera aqui? Esse é o Plano pegar Paulista aqui, né? de Energia. Esse plano É um Plano Paulista de energia projetado em 2020. PPE 2020. Isso foi um trabalho que nós fizemos ao longo de todo o ano passado, com a participação de personalidades notórios saber na área. Professor Goldenberg, Davi Zibestai, Martini, Caviezzini, enfim, Hildo Sauer, que foi diretor da Petrobras no governo Lula, representante das universidades, das federações empresariais. É um trabalho de fôlego, foi um trabalho muito bem feito, e para que todos nós aqui compartilhemos dessa notícia que deve nos levantar a autoestima, São Paulo tem uma matriz energética que é 56% limpa. O ministro do Meio Ambiente da Itália, na Rio+20 ano passado, disse que São Paulo tem a matriz energética, considerando o território e a intensidade da atividade econômica, mais limpa do mundo. Né? E nesse plano, o nosso projeto é chegar a 69% em 2020. São dois vetores. Um, do ponto de vista da energia elétrica, aumentar a energia gerada por bagaço e palha de cana. Hoje nós já geramos 5 mil megas. Dá para iluminar a Baixada Santista e o litoral norte. Inteiro. Né? Para você ter uma ideia. Mas nós queremos acrescentar 8 mil megas até 2020. É possível, nós temos a biomassa, que é a bagaço e palha de cana, e já estamos entrando num novo leilão agora para ver se conseguimos gerar mais 500 megas. Eólica, energia dos ventos, fizemos um Atlas eólico, infelizmente aqui no litoral não tem densidade de vento ainda para a instalação das pás, mas em 5 outras regiões de São Paulo, com a tecnologia que se tem hoje, nós temos. Tem muito na região dos lagos, né, no Rio de Janeiro.
É, a região dos lagos. Aqui em São Paulo nós temos a região de Piedade, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, São Carlos e também Jaú, Bauru. Agora, fizemos o Atlas solarimétrico. Olha, você que está nos vendo, nós lançamos esse Atlas ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Atlas solarimétrico é aquele que identifica as possibilidades de você captar a energia do Sol com aquelas placas, parecem placas de vidro, e transforma essa energia captada em energia elétrica. Hoje já se faz isso na Alemanha nas residências. E ontem o Davi Gilberstein comentou comigo que o Trigueiro, que é o jornalista da Globo, que está fazendo estágio lá, comentou com ele que os alemães estão encantados com a ideia de que eles fazem a captação de energia nas suas casas, aquilo é acumulado durante o dia e à noite eles usam. Se tem sobra, no dia seguinte aquilo vai para a rede. E eles têm um relógio inteligente que mede o que vai para a rede e o que eventualmente vem da rede. E no final do mês eles veem que eles têm uma conta ou negativa, ou portanto um crédito, ou muito menos a pagar. Energia é um insumo, e nós vamos caminhar para isso. Agora, em São Paulo, nós queremos instalar painéis, parques de captação de energia solar e transformar em energia elétrica. Isso no que se refere à energia. No que se refere aos nossos modais, duplicar da ferrovia que traz açúcar, grãos para Santos. Está praticamente feito, de Tirapina para cá. Isso tira dezenas, centenas de milhares de caminhões. Antes você tinha todo açúcar, quase toda exportada através de caminhões. Você imagina, uma composição... Para as pessoas terem mais facilidade de compreender, isso deve entrar em atividade e deve começar a aliviar o fluxo de caminhões para cá a partir de quando, aproximadamente? Não, este ano já você vai ter a maior parte agora, do já, açúcar 14? Exportado, não, 13. 13 já? A maior parte do açúcar exportado esse ano vai vir por ferrovia para Santos. É que houve um aumento da pressão por exportação maior, por isso não se sentiu tanto. Felizmente que a estrada está duplicada. São composições com 100, 110 vagões. Cada vagão carrega 100 toneladas, equivale a 3 carretas. Se você coloca que são 100 vagões, numa composição você economiza 300 carretas descendo para o Porto de Santos com açúcar. E essa ferrovia está toda duplicada, agora eles estão intensificando o tráfego nela e vai melhorar muito. Além disso, o etanol duto, transportar o etanol não mais em caminhão, mas com dutos. O primeiro etanol duto já está pronto, nós isentamos o ICMS daquilo que está, do lastro, do álcool que está dentro do etanol. Ribeirão Preto, Paulínia, justamente onde ele vai misturar 25% da mistura da gasolina. Está vindo, nós vamos inaugurar nas próximas semanas, já está em teste. Mas depois ele virá para São Paulo e para a Baixada, para exportação. O Brasil, sendo um grande exportador de etanol, e eu espero que sejamos, temos condições para isso, chegar por aqui por tubos, não precisa chegar com caminhão. E terceiro e último, a hidrovia Tietê-Paraná. O governo estadual e o governo federal participam disso, estão investindo 1,5 bilhão, já está levantando pontes que precisava levantar, ampliando lados, para aumentar a navegação por rio e, consequentemente, reduzir a emissão de monóxido de carbono. São iniciativas importantes para essa matriz energética mais limpa ainda. Eu queria já aproveitar o embalo da pergunta do Iberê e fazer já a primeira provocação política. Ótimo. Ao deputado e secretário Zé Aníbal. Lembrando que o Zé Aníbal é deputado federal licenciado. Sei que ele adora esse tipo de coisa e, dentre as lideranças do PSDB, sempre foi uma das lideranças, até porque foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso, na Câmara dos Deputados, sempre teve aí um discurso bem afiado, crítico, com a oposição naquela época. Mas me parece, secretário, que em que pese eu também ser defensor da energia limpa, o senhor falou aí em 8.000 mega, nós temos uma situação aí hoje, politicamente, no cenário, que é a renovação da concessão da CESP, que entre as usinas que estão dentro desse pacote geram praticamente esses 8.000 megas de potência. A renovação seria em 2015, a presidente Dilma fez aí uma política de redução de tarifas, a CESP não embarcou nessa canoa e me parece que a energia vai ser um tema importante na discussão aí do cenário político na eleição do ano que vem, até porque a demanda cresce à razão de 1,8% ao ano e a oferta a 1,3% aqui no estado, que é preocupante.
aproveitando essa experiência aí na área energética, quer dizer, como é que vai se consolidar essa discussão da questão energética, a redução de tarifa, a renovação da CESP? O que o governo está pensando efetivamente nesse discurso? Porque nós precisamos, sobretudo, de energia. Pois é, você colocou bem, o governador Geraldo Alckmin, a preocupação central com a recriação da Secretaria de Energia em janeiro de 2011 foi segurança energética para o Estado de São Paulo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você considerar Grande São Paulo, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, Campinas, você gera aqui quase 90% do ICMS de São Paulo. Qualquer impacto, interrupção de fornecimento de energia elétrica nessas regiões, impacta fortemente a receita de São Paulo. A do Brasil, porque essa região, esses 4 grandes municípios, Santos, São José, Sorocaba e Campinas, com a Grande São Paulo no meio, deve ser responsável por 40% do imposto de renda e do IPI do Brasil. E as 15 maiores cidades do estado de São Paulo, juntas, consomem 65% da energia. Então, por aí se vê que aqui não pode faltar energia, não pode ter interrupção. Nós tivemos 2 apagões em 2011, quando eu cheguei. Depois não tivemos mais nenhum. Nós tivemos uma pressão forte nas empresas por investimentos. Aqui na Baixada, nós estamos preocupadíssimos com investimentos que estão sendo feitos, precisa acelerar. Não pode faltar. Então, a pior energia é que falta. Não é a mais cara, é que nós não temos. E o crescimento, ano passado, do consumo, foi 4%, e do PIB foi 1%. Quer dizer, então, você cresce mais o consumo de energia do que a produção, o PIB. Nós temos que garantir segurança energética. A presidente fez um projeto, eu conversei com ela antes, primeiro semestre do ano passado. Ela disse que mandaria a mudança no setor energético, que ela propôs no segundo semestre, por projeto de lei, mandou por medida provisória, com um claro viés político um mês antes da eleição. Vou baixar o preço da energia. Olha, fez uma confusão no setor, foi autoritária, não chamou a discussão, não teve regra de transição. Nós podíamos ter obtido um resultado melhor. Qual é a manchete de hoje de um grande jornal de São Paulo? Estão pensando em pegar dinheiro em banco. O governo federal pegar dinheiro em banco, emprestar dinheiro em banco para poder bancar a conta da energia. Tudo errado. Tudo errado. Nós alertamos 20 vezes. Nós temos 2 empresas de energia, a EMAI e a CESP. A EMAI assinou a prorrogação com o governo federal porque fizemos uma boa negociação. No caso da CESP, nós estávamos reivindicando um ativo não realizado ainda, não amortizado, de 7 bilhões e meio, eles não ofereceram nem 2. Eu disse, olha, se vocês não oferecem nem 2, querem que a gente assina, vocês querem pendurar uma conta no governo de São Paulo de 5 bilhões e meio. Nós não vamos admitir isso, porque nós não temos tesouro como tem a União, emissão de moeda, fazer aquelas alquimias que eles fazem, tributárias, fiscais. Nós vamos ter que tirar esse dinheiro da saúde, da educação, da polícia, da segurança. Não dá para fazer. E não fizemos. E fizemos o certo. Estamos operando as empresas, elas estão bem operadas, fornecendo muita energia, como você colocou. Não penaliza em nada o sistema, ao contrário, oferece segurança ao sistema. Agora eu não sei como é que eles vão desdobrar. Nós fizemos um plano paulista de energia. Eu levei para o ministro Lobão semana retrasada. Ele gostou muito, estava lá o presidente da Itaipu Nacional, ganhou um exemplar também. Levamos para o presidente da Petrobras, mostrando o esforço que São Paulo está fazendo para cooperar com o Brasil no sentido da segurança energética. Já asseguramos, através de uma coordenação com a empresa de distribuição, com o pessoal de Itaquerão, etc., a energia da Copa do Mundo. Né? A FIFA é muito rigorosa, as coisas estão bem encaminhadas, nós estamos super fiscalizando, enfim. Agora, do ponto de vista nacional, há um ambiente que não é saudável. Todo mundo muito inquieto, preocupado que o governo federal projete melhor, programe melhor as coisas para suportar o crescimento do consumo. Vamos para o nosso primeiro break aqui, o primeiro intervalo. Já voltamos para continuar conversando aqui com o secretário de Energia do Estado de São Paulo, secretário José Aníbal. Rapidinho. Voltando com o segundo bloco do nosso painel Debates. Nessa edição a gente recebe com prazer o secretário de Energia do Governo do Estado de São Paulo, o secretário José Aníbal, deputado federal licenciado, né? Com a gente também o companheiro jornalista Rodolfo Amaral e o professor de marketing político Iberê Silva. Antes da sequência, a gente sempre lembra e informa para você, não é? Sempre uma notícia importante, uma informação importante da Prefeitura de Santos, não é?
Em tempo de nova gestão, a Prefeitura retomou o orçamento participativo no município. É um instrumento que permite aos moradores indicarem as prioridades dos seus bairros. Neste ano, a população vai ter a possibilidade de participar da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2014. Em 5 audiências, 2 já aconteceram, né? Realizadas em diferentes regiões. No Brasil, o orçamento público é formado pelo PPA, o Plano Plurianual, pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pela LOA, a Lei Orçamentária Anual. O PPA estabelece os objetivos para os próximos 4 anos. A LDO prioriza anualmente as metas do município. E a LOA prevê receitas e fixa as despesas de cada ano. O sistema orçamentário é complexo, mas o munícipe vai ter a facilidade de compreendê-lo e poder participar efetivamente da sua elaboração. Com esse objetivo é que a Prefeitura produziu a cartilha ilustrativa Orçamento Participativo. De maneira simples e didática, a população vai comparar o orçamento de uma família com o orçamento municipal. A próxima reunião da Orla, dia 8, nesta quinta-feira, portanto, 7h30 da noite, lá na Sociedade de Melhoramentos, na Ponta da Praia, Rua Maestro Villa-Lobos, número 160. Vou dar sequência aqui à participação do secretário. Berê, pois não. Eu estava vendo aqui o secretário falar dessa nova política, viu, secretário? Esse embate que possivelmente nós teremos aí adiante, é um ano eleitoral, isso é mais ou menos normal, fica um pouco de preocupação, porque nós temos já uma matriz de energia limpa. A nossa exemplo para o mundo, teoricamente. A base dela sempre a hidrelétrica e a biomassa, mas em contrapartida, o mundo hoje, nesse mundo globalizado, também busca alternativa para fugir do carvão. O senhor sabe melhor do que ninguém que a Europa e a Ásia dependem exclusivamente de carvão, mas estão desenvolvendo novas tecnologias, como a eólica e a solar, com uma velocidade e um investimento maciço nesse processo. O que vimos aí há pouco tempo foi uma matéria até sobre a eólica no Norte e Nordeste, um projeto federal, onde nós temos lá o Dom Quixote, só fica bonitinho aquele ventilador gigante. Não funciona porque, na verdade, eu não tenho linha de transmissão, né? Então, isso no Brasil me parece assim, vai se discutir, mas eu gostaria, viu, secretário, e tenho certeza que a busca vai ser essa, discutir com algo funcionando, com algo não no papel. Esta é o que a gente espera do Estado de São Paulo, que ele possa, pelo menos, dizer, olha, nós vamos fazer aqui a eólica, está rodando 3 ventiladores gigantes, mas eles estão gerando alguma coisa, não está aí para enfeite. Está usando. Está usando. Então, a minha preocupação é assim, o investimento que se faz na pesquisa das novas tecnologias, porque o mundo vai avançar nisso, queira ou não. Olha, o Iberê colocou uma questão muito importante. O governo federal é quem contrata a geração de energia. Estamos nós 4 aqui, ele fala, você faz hidrelétrica, ele faz eólica, ele faz solar, ele faz biomassa. Quanto é que vocês me vendem aí? Eu estou oferecendo R$110 pelo megawatt. Quem é que se habilita? Aí um de nós se habilita, ele contrata. Então, daqui a 3 anos, você vai me entregar tanto de energia a esse preço. É isso. O governo contratou energia eólica, essa da pá, dos ventos, porque é muito propícia a geração de energia eólica no Rio Grande do Norte, no Ceará e na Bahia. Contratou muita coisa. Sabe o que aconteceu, Edgar? As plantas ficaram prontas, na data combinada, os investidores investiram. Faz mais de um ano, tem mais de 1.000 megawatts prontos. Isso já saiu em toda a imprensa. Falta a linha de transmissão. Isso é uma coisa nova, não? É você construir a casa inteira. Pois é, a casa inteira está tudo pronto. Escuta, nós esquecemos do alicerce. Vai cair. Ou seja, estão lá as pás paradas. E não tem a linha de transmissão. A empresa que ficou de Sem fazer dúvida, foi a Chesf. são 7 empresa do governo federal, né, que não fez. É um absurdo em matéria de planejamento. Aqui em São Paulo, o que nós tivemos? O Atlas, identificamos as regiões. São Paulo produz 72% dos componentes para a geração de energia eólica. Só não produzimos o aerogerador. A gente olhando de longe parece que é uma coisa pequena. É uma coisa enorme lá em cima, que é o que faz a geração de energia a partir do movimento das pás. Esse nós ainda não produzimos, mas estamos trabalhando nisso já. E temos a vantagem, embora não tenhamos a mesma densidade de vento que tem no Nordeste, nós temos a vantagem, primeiro, do custo de implantação. É 10% mais barato porque o equipamento levado daqui de São Paulo, basicamente de Sorocaba,
vem aqui para Santos, entra num barco, vai lá para o Nordeste, tem um custo que não é pequeno. Então, esse custo que vale uns 10% do investimento, não tem em São Paulo. Além disso, São Paulo tem uma diferença aí, não só para eólica, como solar, como biomassa. Aonde você produz essa energia, ela é consumida. Se você colocar painéis solares aqui na Baixada, toda a energia que esses painéis produzirem vai ser consumida aqui. Vai ser consumida em Santos, São Vicente, Cubatão, etc. Lá no Nordeste, a energia tem que ser exportada porque o consumo lá já está satisfeito, digamos assim. E aí você tem que fazer as grandes linhas de transmissão, a perda no caminho. Eu acho que o Nordeste tem que continuar investindo nisso, desde que tenha linhas de transmissão eficientes e que a gente não fique pagando por uma energia que não chega por falta de planejamento. Aqui em São Paulo isso certamente não vai acontecer. Eu queria aproveitar a experiência do deputado, até porque ela é ampla no parlamento, e voltar à questão, à discussão do pré-sal, sobretudo da questão de royalties, até porque estão no Supremo 3 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando aí a mudança do sistema de distribuição de royalties. E que, na verdade, existem duas modalidades. Um é o sistema de concessão, que é aquilo que está sendo explorado já no momento, e o regime de partilha, que, na verdade, efetivamente vai funcionar a partir de 2022, aí, com a exploração do campo de Libra, que deve ser licitado só em outubro. Mas na hora que o Estado de São Paulo, secretário, ia participar da festa, ou seja, na hora que o petróleo, na verdade, ia render royalties para o Estado de São Paulo, mudou-se aí as regras do jogo, aliás, com uma excrescência, porque nós vamos ter duas alíquotas diferentes. Para o sistema de concessão, uma alíquota de 10%, e para o sistema de partilha, uma alíquota de 15%. E no bojo dessa discussão, secretário, alguns municípios aqui da nossa região, entre eles Bertioga, São Sebastião, Caraguá, Ilhabela, Cubatão, que recebem royalties, na sua maior parte, por ser municípios considerados municípios com áreas afetadas por operações de embarque e desembarque, já vão ter além desta queda da redistribuição, vão ter uma queda específica, porque esses municípios participavam com 7% do bolo da distribuição dos royalties e agora isso vai cair para 3%. Ou seja, Bertioga, por exemplo, perde o ano que vem já 20 milhões de reais na sua receita, que é hoje de 40 milhões de royalties, perde metade. São Sebastião, o desastre é um pouco maior, mas também é equivalente a Ilhabela e Caraguatatuba. O senhor citou há pouco a questão aí da expansão aí das chamadas dutovias, ou seja, as artérias que estão indo pelo solo e estão distribuindo aí o petróleo para várias refinarias instaladas no estado de São Paulo. Eu lhe pergunto, primeiro duas coisas, qual vai ser a direção e a insistência do governo do estado de São Paulo nessa discussão de royalties no âmbito de Brasília e no âmbito do estado de São Paulo? Se isso não avançar, não seria justo que o governo do estado também repensasse o sistema de divisão do ICMS no âmbito do Estado, assim como lá, outrora, beneficiou os municípios agrícolas, beneficiasse também com uma parcela maior do ICMS os municípios que são afetados pelas dutovias? Olha, a primeira questão que você colocou é importantíssima. Royalties. Eu sei que a Baixada Santista está um pouco frustrada. Primeiro, com o ritmo de desenvolvimento da exploração do petróleo no pré-sal. A Petrobras adiou investimentos, refez planos de negócios, teve dificuldades e aconteceu. O governo de São Paulo foi fazendo a sua parte. Escola Politécnica, VLT, ponte, enfim, alguns investimentos adicionais na área da habitação, alguns investimentos adicionais na área da saúde. Mas eu sei que a Baixada Santista ela é exigente, o que é bom. Ela não sai. Antes do pessoal sair às ruas, a Baixada já estava com tudo aquilo, né? Faz reuniões aqui, as cobranças vêm. Isso é bom, uma sociedade ativa, atenta, paga imposto, tem que reivindicar mesmo. O VLT, a ponte, o túnel, eles ainda vêm vindo, né? Não, o VLT já está em obras, né? Eu até falei, olha, eu não quero falar em Santos no gerúndio, nem no futuro, eu quero falar no presente. Eu quero estar aqui daqui a 2 meses, no máximo, com a presidente da Petrobras, ela recebendo o terreno do Sempeg. E no primeiro trimestre, aliás, foi o governador que perguntou na reunião, que dia começa a obra? Aí a presidente cobrou lá da pessoa com quem ela estava falando no telefone, disse,
Gaguejou um pouco? Não. Eu quero o dia que começa. Presidente, o dia eu não posso dizer, mas é no primeiro trimestre do ano que vem. Então tá bom. Então nós vamos lá de novo. Vamos agora receber o terreno, depois vamos lá, início da obra. Mas os royalties, o problema é que se criou uma expectativa com relação ao pré-sal e os royalties, que o Brasil começou a achar que ia chover mel, ia chover picanha, né? Ia ser uma farra para todo mundo, o que foi uma irresponsabilidade, ponto. Mas teve um dano enorme. Os parlamentares dos outros estados disseram, escuta, se é tanto assim, então vamos começar já, inclusive retroativamente. E aí foi aquela confusão infernal em que nós ficamos. Rio, Espírito Santo e São Paulo, muito mais pela expectativa do que o que é hoje, mais ou menos isolados, tentando conversar com o resto do Brasil e mostrando que a atividade de exploração do petróleo no mar impacta fortemente os municípios confrontantes e os municípios atingidos, que isso requer mais investimento em educação, saúde, saneamento, etc. Não adianta. É uma irracionalidade. Houve uma certa inclusive essa de fala de marketing alimentação. nessa história toda do pré-sal? Claro. Por O parte do presidente governo federal, anterior, o presidente anterior usou isso, sujava a mão de petróleo toda hora, dizia, olha, esse, aquele, não sei o quê. Uma irresponsabilidade. Porque tinha dito, olha, vai ter isso. É um avanço extraordinário, tecnologia nossa, Petrobras é uma mega hiperempresa, etc, etc. Agora, são momentos. Vai continuar assim, depois a gente muda, tal. Fazia uma sugestão, nada. O Ibsen Pinheiro, que foi deputado entre 2006 e 2010, tinha sido anteriormente presidente da Câmara, teve um episódio de cassação. Do mandato. Ele, Estado do Rio Grande do Sul, né? Que conhece bem regimento, etc., olhou aqui e disse, eu vou fazer um projeto para dividir já. E teve sujeito, gente com sensatez lá do Nordeste, que... eu lembro até do caso do atual presidente da Câmara, que estava defendendo a posição anterior. Mas chegou lá no aeroporto, tinha uma placa. Escuta, quer dizer que você vai fazer com que o Estado deixe de arrecadar adicionalmente 100, 140 milhões de reais para manter o critério atual? Pronto. O cara mudou na hora, né? Não. Então, fez uma confusão danada. É péssimo quando começa essa briga entre os estados de forma irracional. E essa fragmentação do recurso do pré-sal vai fazer o seguinte, não vai acrescentar nada. É isso mesmo. Vai diluir de tal forma que nem vai ajudar aqueles que não têm nada a ver diretamente ou indiretamente com a exploração e vai tirar condições dos que são confrontantes e têm a ver. O segundo caso, o governador Geraldo Alckmin está tendo muita atenção para isso. Né? Na prática, o governo vai fazer compensações. Caraguatatuba está bem, Ilhabela está bem, Santos está bem, enfim. Guarujá tem pedido mais intervenções, mas também estamos fazendo. Nós vamos ver, vamos analisar bem na hora que esse impacto vier, ele tem que vir associado a uma melhora da qualidade de vida e da renda. Eu conheço Macaé. Sim, é isso que eu ia dizer. Outro dia, num debate com o Cavacami, lá em São Paulo, nós temos um Conselho Estadual de Petróleo e Gás. Alguém disse, não, nós precisamos, em São Paulo, os nossos municípios, Santos, Guarujá e tal, ficarem como Macaé. Eu falei, não, como Macaé não. Eu gosto muito de Macaé. Mas, infelizmente, o petróleo lá, toda essa riqueza, ela não teve um impacto tão positivo para a população. Eu diria que até negativo sobre alguns aspectos, porque faltou planejamento e um uso adequado do recurso. Muito bem. Estamos em cima do intervalo aqui. O Iberê levanta o dedinho aqui, quer fazer uma pergunta. Vai ficar para o terceiro e último bloco do painel Debates, que vem daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já. De volta com o terceiro e último bloco, né, desta edição do Painel Debates. Recebe com prazer o secretário de Energia do Governo do Estado de São Paulo, deputado federal licenciado, deputado José Aníbal. E a gente também conversando, sempre recebendo com prazer aqui o nosso Rodolfo Amaral e o professor Iberê Cirna. Vamos falar um pouquinho de política, não? Vamos falar um pouquinho de PSDB? Vamos falar de política. Eu queria perguntar para o secretário. Prazer, né? Eu queria perguntar ao secretário assim, neste elenco do que vimos na rua dessas manifestações, hierarquicamente a energia nem aparece, né? Essa preocupação não aparece. Mas aparece muita preocupação com a educação, com a saúde, entendeu? Como é que isto, né, esse esforço tamanho, às vezes feito pelo governo, no sentido de tudo isso que está sendo exposto aqui,
como é que o governo produz isto como uma peça importante para São Paulo, deixando o resto, teoricamente, de lado. Eu queria aproveitar o gancho, né, para cutucar aqui um pouquinho o secretário, né, no seguinte sentido. A presidente da República desabou nos índices de aprovação, né, depois dessas manifestações todas, mas o governador de São Paulo também. Né, aconteceu a mesma coisa. Isso é um efeito natural, quem está no poder ia realmente cair devido a tudo isso que aconteceu, e como é que o governo, o PSDB, o partido avalia toda essa situação aí, emendando com a pergunta do Iberê. Só, primeiro, uma observação sobre o que você falou, Edgar. A presidente aqui em Santos, nós temos uma pesquisa que foi publicada aqui, ela desabou. O governador não, o governador caiu. O presidente desabou. Foi uma queda impressionante. Porque é aquela história, mais alta a expectativa, maior o tombo, né? É maior. Criou um governo de muito marketing, o marketing estava trabalhando intensamente, quando a realidade se desnudou, a queda foi forte. O governador Alckmin não. O governador também, como todos os governantes nessa fase, tiveram um impacto, né? Um pouco generalizado. Agora, com relação a essa sua pergunta, ela é interessante. Energia, no caso da Grande São Paulo, era a terceira reclamação da população de São Paulo quando nós chegamos em 2011. Hoje é a 11ª. E nós queremos que seja a 20ª. Por quê? Porque nós passamos a fazer um trabalho de fiscalização duro, é competência da ANEEL. Nós fazemos por delegação, mas nós fizemos mais forte ainda do que a delegação que nos foi dada, e os investimentos vieram e o índice de reclamação da população diminuiu, com base na realidade, porque diminuiu o número de interrupções no fornecimento de energia e o tempo de interrupção no fornecimento de energia. Se antes era 6 horas, em média, por ano, passou para 5. Se antes eram 8 interrupções, passou para 6,5, 7. Enfim, houve uma melhora no serviço. Agora, você nos remete a uma questão mais ampla, né? As questões que estão colocadas pelas ruas, como é que elas estão sendo trabalhadas pelos governos? Eu acho que os governos ainda não encontraram um caminho muito adequado para trabalhar essas questões. Eu acho que está todo mundo ainda um pouco atordoado com o que aconteceu. O fato que o brasileiro descobriu, independente de qualquer campanha, que ele paga imposto e que ele tem direito a serviços com qualidade, melhor do que aquela que existe hoje, saúde, educação, segurança, etc, etc. Não existe um Fiat Lux. Não vamos dar lugar a... Como é que chama aquela história? O sujeito que é a solução mágica, não é? Não, isso não existe. Nunca existiu. O que existe são posições de diálogo, de conversa, o governo sensível, acolher mais aquilo que a população está exigindo mais no momento e responder isso com políticas firmes. Salvador da pátria, nunca mais, hein? Nós tivemos 2, nos períodos mais recentes, os 2 levaram o país a uma crise. Tanto o Jânio como o Collor. Crise. Salvador da pátria não existe. Instituições democráticas são fundamentais. Eu sei que às vezes o cara, esse cara está falando o mesmo de sempre. O mesmo de sempre de quem já viveu em ditadura e democracia. Democracia não se compara com ditadura. Agora, o que eu acho é que realmente é um desafio tanto. O Brasil precisa dar um salto nesse serviço. E nessa questão da educação que você colocou, preocupa quando você vê como segunda preocupação da população ter recursos para bancar o estudo do filho no ensino fundamental e no médio em escola particular, descrente que estão do setor do serviço público. Se nós gastamos essa quantidade de dinheiro em educação pública, a qualidade tem que ser melhor. Secretário, eu queria ser um pouco mais contundente nessa discussão política, porque a esquerda está reclamando aí, toda vez que pode, porque diz que escândalo quando envolve o PT, a imprensa chama de quadrilha, quando envolve o PSDB, chama de cartel. A eleição passada nós já tivemos um embate aí do Serra com a Dilma, assim, não tão incisivo, mas trocando farpas
Lembro daquela história do Paulo Preto, como também teve o PSDB, o discurso do CDHU, da CDHU lá atrás. Quer dizer, como é que o PSDB se prepara para esse processo eleitoral, para discutir especificamente essa situação agora envolvendo aí o metrô, a CPTM, quer dizer, como é que é? Cartel? Certo? É quadrilha? O PT diz que é quadrilha igual. Eu tive a oportunidade de dizer, esses dias, nos jornais de São Paulo, que, na realidade, o que o CAD fez, o vazamento feito pelo CAD, permite ao adversário trabalhar não sobre o que aconteceu, efetivamente, que está no processo todo, mas sobre o que foi vazado, e o que foi vazado permite interpretar. Em outras palavras, quero dizer, alto e bom som, com muita tranquilidade. O CAD hoje é uma instituição que está dominada pelos aloprados do PT. Aquele mesmo padrão que fez o dossiê, quis fazer o dossiê contra o Sérgio Geraldo, lembra aquela sacola de 1,5 milhão? É aquele mesmo padrão. E o ministro da Justiça, para minha profunda surpresa, eu tenho apreço por ele, virou um complacente diante disso. Né? Inclusive começou a tomar partido. O ministro da Justiça do Brasil não entendeu o que é a função dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos acesso agora ao processo inteiro, 1.800 páginas. Não tem uma referência a um funcionário público, não tem um nome nominado lá. Funcionário público tal recebeu propina ou foi responsável pela formação de tal cartel. Muito menos ainda nos nossos governadores. Ou seja, fizeram um trabalho padrão, aloprado, primeira vez que estou dizendo isso publicamente, mas vou reiterar, de vazamento para tentar sujar o PSDB. O propósito é claro, é o governo de São Paulo. É um desespero por não terem posto a mão ainda nesse botim, que na visão do PT é o governo de São Paulo. Eu faço votos, vou trabalhar para isso, para que não cheguemos a isso. O PT tem se mostrado um péssimo gestor. O que está acontecendo no plano nacional? O Brasil perdendo oportunidades sobre oportunidades. Se não fosse essa agricultura, esse Porto de Santos, né? Como é que estaria o Brasil? Se não fosse essa logística que São Paulo tem de, pelo menos, soltar o que a agricultura produz e que segura as nossas contas externas, mal ou bem, o governo, do ponto de vista de competitividade, de infraestrutura, não sai às estradas, fica fazendo disputa de preço de pedágio. Os nossos pedágios são mais caros? São, mas as estradas funcionam. Os pedágios do governo federal são mais baratos? São, mas as estradas são umas drogas, não funcionam. Aí não faz concessão de aeroporto, não faz concessão de porto, não faz concessão... Enfim, travado. Eu pedi lá atrás, em 2011, teve a concessão do aeroporto de Natal, acho que de Natal, e deu um preço excelente, né? Concessão onerosa. Eu comentei com eles do PT, falei, pelo amor de Deus, o que vocês estão esperando? Olha quanto deu o resultado dessa concessão aqui. Faz de todos que tem que fazer. Fizeram até hoje, de vários, importantes. Fizeram de Viracopos, de Guarulhos. Olha lá, já está a terceira parte do aeroporto quase pronta, vai estar pronta para a Copa. Por que não fizeram os outros? Diga, Iberê, pois não. Uma perguntinha que me causa muita curiosidade, viu, secretário? Essas movimentações que assistimos aí pelas ruas, será capaz de mudar esta relação do PSDB mais sorbônica, né, com a população? Será que este aprendizado, né, temos que descer um pouquinho, alguns degraus e ir um pouquinho mais? Como é que o PSDB vai administrar isso quando ele tem a pecha sempre de ser um partido distante desse movimento de população? O senhor, como eu conheço a sua história, sei que o senhor é ao contrário, o senhor é um homem de base, então eu fico preocupado assim, será que esses partidos mais encastelados, né, com pecha de encastelado, aprenderam, vão mudar a sua estratégia, estão repensando? Como é a... Aliás, isso é uma das reivindicações do ex-presidente Fernando Henrique, né? Nas últimas entrevistas ele fala muito isso. Né? Eu queria acrescentar mais o cheiro do povo. Eu queria acrescentar nisso que o Iberê falou mais um componente, que aliás é um componente histórico. Pergunto, como um deputado paulista, como é que o senhor acha que a população paulista vai encarar o Aécio, desde aquela tradição da política café com leite? Quer dizer, vai cair?
redondinho. Vai descer redondo o Aécio para o Paulista? Bom, primeiro eu quero falar assim, eu estudei na Sorbonne. Aliás, eu formei lá. Exatamente. Depois trabalhei no Instituto, que era vinculado à Sorbonne. O Fernando Henrique também. E nós somos os dois que mais falam, ó, esse negócio de Sorbonne, tá com nada não, hein? Pé no chão, hein? É isso aí. Domingo eu fui na festa da cereja lá no Parque do Carmo, São Paulo, Zona Leste, dezenas de milhares de pessoas. Aliás, eu plantei a cerejeira 4.030. Tem um bosque com 4.030 cerejeiras. Você tem toda a razão. Se perceber tem que abrir. Eu acho que o Aécio tem esse feitio, o Geraldo tem esse feitio de estar em contato, de falar com as pessoas, procurar saber, não é? Não tem essa história de piloto automático, não. Gestão pública é no terreno. Você tem que estar lá, sair, estar presente, conversar. Nós vamos ter que fazer isso muito. Sem dúvida. E não é só dizer que vai fazer, não, é fazer. Eu vejo que o Paulo aqui faz isso muito. Não é à toa que está bem avaliado. Sai na rua, vai lá, conversa, orçamento participativo. Dialoga. Você acha que a pessoa não sabe? Quem mora no bairro não sabe qual é o melhor trajeto do ônibus? Não é. Claro que sabe. E não sabe porque está cúmplice do dono da empresa de ônibus, não. Não sabe porque está a favor da sua comunidade ali. O melhor trajeto é esse, e não aquele. Então, acho que isso nós vamos ter que fazer. E acho que a política no Brasil agora, ela vai ter que ter mais humildade, né? Aliás, o Papa disse uma coisa que me deixou muito encantado, né? Na medida que eu me considero jovem, eu já fui jovem, de fato. Ele falou no avião lá, não sei, numa das entrevistas, ele falou: "El joven que não se manifiesta, não me gusta." Eu não gosto dos jovens porque não O se jovem tem que ser manifesta. inquieto, basicamente. Mas, é o que ele quis dizer. secretaria, essa história de palanque duplo em São Paulo para o Eduardo Campos, Olha, procede? veja bem, Uma aliança não, com o veja PSB, o Márcio Geraldo França candidato- candidato a vice? Geraldo candidato a governador, o PSB nos apoia, nós não vamos deixar, não vamos impedir se o Eduardo Campos for candidato a presidente, ele ter palanque em São Paulo. Vamos admitir que um candidato do PSB seja o nosso vice, o Márcio, com menos razão ainda. Vai lá fazer. Se convidar o governador Geraldo Alckmin candidato à reeleição, ele vai avaliar, não é? Agora, o nosso candidato é o Aécio Neves. E aí não há conflito, porque cada vez mais a gente tem tido sintonias com as coisas que estão sendo colocadas pelo PSB, né, no plano nacional. E, do ponto de vista da ação, de governo empreendedor, o governo do Eduardo é um governo que tem muita similitude com o governo do governador Geraldo Alckmin, né? Empreendedor, realizador, sempre atento a essas demandas que causam um efeito multiplicador maior em benefício da população, enfim. Acho que nós temos aí convergência. O Brasil tem que criar mais convergência. É uma irrealidade esses 30 partidos políticos que tem no Brasil. Sem dúvida. Isso aí é muito mais uma... Mas foi necessário. Exatamente. Mas nós temos que criar convergência a favor da população. Dessa população que saiu na rua uma parte pequena, mas muito expressiva, mas a gente sabe que quem estava em casa, a maioria estava de acordo. Sobretudo quando as pessoas saem e fazem a sua manifestação da forma democrática, como prevaleceu e como vai prevalecer. Sem dúvida nenhuma. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui. Estamos estourando o tempo, lamentavelmente, né? Podemos ficar conversando por mais alguns minutos. Eu Sobre N lamento. assuntos, né? Foi um prazer recebê-lo. Espero que volte outras oportunidades com a gente aqui, viu? Obrigado. Olha, muito obrigado. O programa Paulista está à sua disposição. Quando quiser me convidar, estarei à disposição de vir aqui. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Iberê, também mais uma vez estarem com a gente aqui, colaborando conosco. O Painel Debates fica por aqui. Amanhã a gente volta às 1h30 da tarde. A reprise sempre às 8 da noite e às 22 horas o Painel Regional. Obrigado.